Estudos mostram que cerca de 80 a 95% das pessoas que fazem dieta restritiva voltam a ganhar o peso perdido em até 2 anos. Mais da metade delas ainda engorda mais do que pesavam no começo. Mas por que isso acontece? Porque essas dietas costumam ser restritivas demais. Cortam alimentos que você gosta, te deixam com fome o tempo todo e são impossíveis de manter. Eu só comecei a emagrecer de verdade quando parei de buscar fórmulas milagrosas e comecei a entender o funcionamento do meu corpo e montar um plano realista. Esse vídeo não é sobre perfeição, é sobre estratégia e constância. Hoje eu vou te mostrar 5 coisas que eu fiz para emagrecer sem loucura e sem culpa e que ainda funcionam para mim hoje. Primeiro de tudo, eu preciso te contar por que você deveria me ouvir. E nos últimos anos, eu emagreci quase 30 quilos sozinha. Sem dieta maluca, sem remédio, só com escolhas conscientes e mudando os meus hábitos de vida. Mas mais importante ainda, eu consegui manter esse peso. Inclusive aqui no canal tem vários vídeos falando um pouquinho mais sobre o meu processo de emagrecimento. Se você tiver curiosidade, eu vou deixar a playlist de emagrecimento linkada aqui nos cards e aqui na descrição do vídeo para você ir lá e assistir depois, tá bom? Também preciso dizer para você que eu não sou profissional da área da saúde, tá? Na verdade, tudo que eu vou compartilhar aqui com você foi estudando, né, buscando conhecimento, principalmente durante o meu processo de emagrecimento, mas até hoje, na verdade, na intenção de levar, né, uma vida com hábitos saudáveis, hábitos que vão me manter saudável, inclusive fazer com que eu chegue com um corpo e uma mente mais saudável na minha velhice. Então, se você tá cansada de tentar emagrecer e não conseguir e quer um caminho que realmente funciona, fica comigo no vídeo de hoje que eu vou te contar as 5 estratégias, os 5 hábitos, as 5 mudanças que eu realizei na minha vida e que fizeram toda a diferença pra mim. Olha só, o primeiro aprendizado que fez toda a diferença pra mim no meu processo de emagrecimento foi aprender que pra emagrecer você precisa comer menos do que gasta, mas com inteligência. E é simples, tá? Pra perder peso, você precisa entender que você precisa gastar mais energia do que o que você recebe através da comida. Isso é aquele famoso déficit calórico. E não tem como fugir disso, tá? Mas tem um detalhe muito importante. Se você faz uma dieta maluca, começa a cortar tudo de uma vez, vive com fome, come muito pouco por muito tempo, o corpo entende isso como uma ameaça e começa a se defender. Ele desacelera o seu metabolismo, então você gasta menos energia por dia. Você perde músculos junto com a gordura, o que piora a sua composição corporal também. E quando você não aguenta mais e começa a comer normalmente de novo, você volta a engordar, às vezes até mais do que antes. Ou seja, não é sobre comer menos, é sobre comer melhor com estratégia. Então, olha só, eu separei aqui 3 dicas para você de como aplicar isso na vida real, né? E a primeira dica é reduzir um pouco da sua quantidade de comida, da quantidade de comida que você consome no dia, mas mantendo uma alimentação equilibrada e nutritiva, tá? A segunda dica é comer alimentos que dão saciedade, tá? Então, fibra, proteína, gorduras boas, para não ficar sentindo fome o tempo todo. E a terceira dica é que não precisa cortar tudo que você gosta de comer. O segredo é ter consistência, não perfeição. Inclusive, tem uma ferramenta muito útil que pode te ajudar nesse processo, né? Na hora de montar o seu prato de comida, que é o método do prato inteligente, que ele foi desenvolvido ali em Harvard. E esse prato, né, saudável, ele propõe o seguinte, ó, que você divida o seu prato. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês conseguirem visualizar bem direitinho, mas basicamente, você vai dividir o seu prato. Então, em metade do prato, você vai colocar vegetais e frutas, preferencialmente mais vegetais do que frutas. Em 1/4 do prato, você vai colocar proteínas saudáveis, então frango, peixe, leguminosas, tofu, ovo. E no outro 1/4, né, do prato, você vai colocar carboidratos integrais, então o arroz integral, a quinoa, a batata doce, o feijão. E você vai adicionar ali também gorduras boas em quantidades moderadas, tá? Então, o que seriam essas gorduras boas? É o azeite, a castanha, o abacate. E é bem legal essa composição, né, desse prato, e foi muito útil para mim no meu processo de emagrecimento entender, porque é uma forma muito visual de você
Saber se você está se alimentando bem sem precisar ficar pesando quantidades de alimentos sempre, sabe? Então, olha para o seu prato na hora que você vai comer. Tem mais vegetal, tem mais legumes ali, quantidades moderadas ali de carboidrato, tem proteína, tem gordura boa. Então, se você conseguir montar esse prato visualmente dessa forma, já é muito mais garantido que você vai estar tendo uma alimentação saudável, uma alimentação que realmente nutre o seu corpo. E aí, a segunda dica que eu separei aqui pra vocês, a segunda coisa que eu aprendi, né, durante o meu processo de emagrecimento, foi sobre a proteína, né? Então, a gente precisa comer mais proteína, principalmente durante o processo de emagrecimento. E ela tá presente em vários alimentos, tá? Nos ovos, nas carnes. Whey protein também você pode adicionar para te ajudar, né, na ingestão da proteína ao longo do dia, no iogurte, no feijão, no peixe, no tofu. Então são vários alimentos que têm ali quantidades de proteína que você pode ingerir no dia. Mas por que a proteína é tão importante então, né? Então o primeiro motivo é porque ela dá mais saciedade, ou seja, você fica cheia por mais tempo e tem menos vontade de ficar beliscando no meio das refeições. O segundo motivo é porque ela preserva os seus músculos, tá? Então, quando a gente emagrece, o ideal é que a gente perca gordura e não músculo. E aí, comer proteína em quantidade suficiente, né, a quantidade ideal para você, ajuda o seu corpo a eliminar aquilo que tá sobrando, mas manter aquilo que é essencial. Agora, né, como aplicar isso na vida real, né? Então, eu separei aqui algumas diquinhas para vocês também. Então, tenta colocar uma fonte de proteína em todas as suas refeições. Então, por exemplo, no café da manhã, você pode adicionar ovo, iogurte grego, você pode colocar um queijo, whey protein também, às vezes quando você quiser variar. No almoço, no jantar, adicionar frango, peixe, carne magra, tofu. Nos lanches também você pode colocar ali castanhas, que também tem uma quantidade de proteína, ovo cozido, shake de proteína, né, com whey protein também, iogurte. E se você quiser uma ideia de quantidade, né, o ideal é sempre você conversar com a sua nutricionista, mas existe aí uma quantidade, né, que a gente pode calcular, que é o seguinte: para quem tá tentando emagrecer com saúde, né, o ideal é de 1,6 a 2,2 gramas de proteína por quilo do seu peso ideal, tá? Então é mais ou menos isso que você precisa consumir aí de proteína no seu dia, tá? Mas você não precisa sair calculando tudo, pesando tudo, tá? O ideal é só você aumentar a ingestão de proteína e diminuir ali o consumo de carboidratos refinados. Isso já vai ajudar muito no seu processo de emagrecimento. E a terceira dica aqui é mexer o corpo todos os dias, tá? Não só quando você vai pra academia. A gente costuma pensar que o emagrecimento, né, ele depende só da academia. Então, só de você fazer ali a academia já é muito bom, mas se você quiser potencializar ainda mais o seu objetivo, né, tudo que você faz de exercício fora da academia também conta. Como assim? Existe uma coisa que chama, eu vou deixar aqui na tela para vocês, NEAT, né, que é o nome técnico para todo movimento que você faz ao longo do seu dia sem ser exercício de fato. É tipo caminhar até o supermercado, até a padaria, subir escadas, limpar a casa. Isso tudo parece pequeno, né? Parece pouco, mas faz muita diferença na quantidade de calorias que você gasta ao longo do seu dia. E aí, como colocar isso em prática, né? Tenta bater a meta de 8.000 a 10.000 passos por dia. Você não precisa fazer isso tudo de uma vez, tá? Ao longo do seu dia, tentar bater aí a meta de 8.000 a 10.000 passos por dia. E aí, você pode adotar algumas pequenas estratégias na sua rotina para te ajudar com isso. Então, por exemplo, subir as escadas sempre que você puder, ao invés de pegar o elevador, por exemplo, levantar a cada 1 hora que você trabalha sentada, levanta e caminha um pouquinho aí pela casa mesmo. Faça uma caminhada curta também depois das refeições, porque além de contabilizar aí os seus passos, isso também ajuda na digestão. Mas lógico que a academia também é super importante, tá? Então você tentar aí frequentar a academia, né, pelo menos de 2 a 4 vezes na semana também vai ajudar demais, porque a musculação, ela te ajuda a manter os músculos enquanto você emagrece, ela aumenta o seu metabolismo de base, né, então ela faz você gastar mais calorias em repouso, é fundamental para quem quer emagrecer com saúde. E a quarta dica é sobre dormir bem e cuidar do estresse no dia a dia, isso também ajuda demais. Muita gente acha que emagrecer é só comer certo e fazer
fazer exercício físico, né? Mas uma coisa é certa, tá? Se você dorme mal, se você vive estressada, isso também vai prejudicar a sua saúde e, consequentemente, o seu processo de emagrecimento também. E tem explicação para isso, tá? Olha só, quando você dorme pouco ou você vive preocupada, o seu corpo produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Esse hormônio, ele aumenta a vontade de comer, principalmente doces e carboidratos. Ele também faz o seu corpo acumular gordura, principalmente na barriga. O resultado é que você acorda mais faminta, com menos autocontrole para dizer não ali para aquele docinho, para uma pizza no final do dia. E aí, o que você pode fazer na prática, né? Então, tenta dormir de 7 a 9 horas por dia, indo pra cama no mesmo horário, mais ou menos, ali todos os dias, tá? Outra dica super importante para você dormir bem é desligar as telas pelo menos 1 hora, mas o ideal, assim, é 2 horas antes de dormir. Porque a luz azul do celular, do computador, ela também influencia a qualidade do sono. E aí, ao invés de ficar no celular, ao invés de assistir alguma coisa na TV, você pode criar outros rituais aí à noite, né? De repente, preparar um chá e ler um livro. Você pode fazer uma meditação, uma respiração profunda. Você pode ouvir uma musiquinha tranquila também. Então, procurar outros rituais ali pra noite para você não ficar ali no celular, na televisão, ali pouco antes de dormir, né? Uma outra coisa que eu gosto bastante de fazer também é escrever. Você pode pegar um caderninho, refletir sobre o seu dia. Existem várias coisas que dá pra fazer, né? De repente começar um novo hobby, pintar a tela, você pode pintar aqueles caderninhos de colorir que estão super na moda agora também. Então tudo isso para substituir o uso das telas. E outra dica é, durante o dia, tirar ali de 5 a 10 minutinhos para você respirar fundo. Então, às vezes você está trabalhando, cada 1 hora e meia, tira de 5 a 10 minutinhos para você pausar um pouco, respirar, caminhar um pouco ali pela casa, pelo escritório. Isso também ajuda a baixar o estresse e melhora a sua energia sem precisar de açúcar ou de cafeína. E a quinta e última dica é organizar a sua vida para facilitar as suas escolhas. O nosso cérebro, ele cansa de tomar decisões o dia todo. Isso se chama fadiga da decisão. Quanto mais escolhas você precisa fazer no seu dia, então o que eu vou comer, o que eu vou vestir, que horas que eu vou para academia, menos energia sobra para tomar boas decisões. Por isso que é tão comum no final do dia, né, você tá mais cansada, mais exausta e acabar caindo na besteira de pedir um delivery, de comer um lanchinho, de comer um chocolate, de comer um doce. E aí, o que você pode fazer na prática, né? Primeiro, planejar as suas refeições com antecedência. Isso é algo que eu faço há muito tempo aqui em casa, desde o meu processo de emagrecimento até hoje eu faço, porque me ajuda muito na minha rotina e também com essa questão de fazer boas escolhas. Porque se eu tenho marmitinhas prontas dentro da geladeira, vai ser mais difícil eu cair na besteira de pedir um delivery, de comprar alguma besteira para comer, porque já tá pronto ali. E aí isso vale não só para as marmitinhas de almoço, de jantar, mas você pode deixar dentro da geladeira porções de frutas prontas, snacks saudáveis também. Se você gosta, por exemplo, de ficar beliscando ao longo do dia, às vezes preparar alguns snacks saudáveis para você comer ali naqueles momentos. Outra dica é ter um horário fixo para treinar. É importante você ter esse horário fixo como se fosse um compromisso mesmo, tá? Como se fosse uma consulta no médico, no dentista, porque se você depender da motivação para ir, você vai falhar. Por último, tenta evitar de deixar tentações por perto, tá? Se você tem sempre ali dentro da gaveta na sua cozinha bolacha, biscoito, doces, vai ser muito mais fácil de você cair na tentação de comer. Agora, se você não tem essas opções em casa, mas tem fruta picadinha na geladeira, tem a sua marmita, tem snacks saudáveis, fica muito mais fácil de se manter dentro da dieta, se manter dentro da sua alimentação saudável. Então, olha só para resumir o vídeo de hoje, em vez de buscar dietas malucas, foca em mudanças pequenas, mudanças consistentes que você consegue manter para sempre. Cuida do seu sono, do seu estresse e se movimenta durante o dia. Prefira qualidade e equilíbrio na alimentação, não sacrifícios extremos. Assim, o seu emagrecimento vai ser muito mais tranquilo, saudável e duradouro. Se você gostou do vídeo de hoje, eu tenho certeza que você vai gostar de assistir esse outro vídeo que tá aqui na tela para você.
Um super beijo e até o próximo vídeo!